Olá, ouvintes da Rádio Defensoria. Estamos no ar aqui novamente e agora com uma novidade, com imagens e ao vivo para você, nosso querido ouvinte. Nós vamos conversar hoje no programa Entrevistas DPE sobre a atuação da Rádio Defensoria nesse tempo que ela está ativa, levando informações para você. Para isso, a gente vai conversar com a editora da nossa rádio, Lana Francis, sobre esse trabalho maravilhoso que a rádio vem fazendo para os ouvintes. Bom dia, Lana. Olá, Gislaine, tudo bem? Tudo bem. Muito feliz em estar aqui hoje compartilhando um pouquinho dessa troca, né? Dessa novidade também, que agora com imagem, vocês vão conseguir ver aí, né, a carinha de todo mundo que apresenta e também dos entrevistados no YouTube. Lana, como você enxerga a importância da Web Rádio da Defensoria na história dos 25 anos da instituição? Então, Gislaine, a rádio chegou justamente para trazer a informação, levar a informação até o público em geral, né? Nós somos uma web rádio, estamos no Deezer, Spotify e YouTube. Mas, paralelo a isso, nós temos o jornal, né? E o jornal, ele vai ao ar nas rádios, na Rádio Roraima, alcançando aí todo o estádio, que é uma rádio AM, né? Então, chega aos aí... sábados, à 13h, né? Isso, Aí chega, né, o nosso jornal mais antigo, tem mais de 100 edições. Então, fez aí realmente o relato, o registro de muitas ações da Defensoria no decorrer aí, acredito que dos últimos 2 anos, né? Fora isso, nós também temos o jornal que vai ao ar na Rádio Monte Roraima. Com isso, a rádio também chega na capital. Então, levar realmente, informar a população do que vai acontecer e do que aconteceu. É uma prestação de contas, né? Então, já teve ouvintes que chegaram até a gente dizendo que ficaram sabendo de ações por conta do nosso jornalismo. E isso é muito gratificante, né? Porque a principal missão da rádio vem com isso, né? Tornar público aos assistidos da Defensoria as ações da Defensoria. Aí, então, fora isso, né? A informação também, né? Que a gente sabe que quem tem conhecimento, quem tem informação, tem poder. Por isso, nós trazemos os podcasts com assuntos de interesse público. Eu sempre costumo dizer, o que é destaque em Roraima, especialistas comentam na Web Rádio Defensoria. Porque o que acontece? Se é um jornal impresso, tem ali, né, se é um web jornal, tem ali uma quantidade certinha de caracteres. Se é um jornal de uma rádio mesmo, que vai ali, né, que é AM, que é FM... tem um tempo limitado. Aqui não. Aqui a gente pode trazer um especialista e explicar com detalhes, de fato, o que aconteceu. Que é, por exemplo, quando teve o incêndio que atingiu a loja de tecidos, né? Sim. Aí saiu na mídia e tudo, e a gente trouxe o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros conseguiu detalhar, de fato, como é que foi toda a ação, todo o acolhimento. Então, fora os jornais, que vai para a AM e FM, na internet a gente traz esses assuntos com profundidade. Então, é uma contribuição imensa, né? Nós temos ali, chegando ali no 2º ano oficial da rádio, mas é uma contribuição imensa, porque dentro disso, a gente também fez séries contando a história da Defensoria, entrevistas teve o podcast Memórias DPE, né, Memórias da Defensoria, que a gente trouxe, além dos defensores, servidores, colaboradores que estiveram presentes no decorrer dessa história, né? Então, isso tudo é um acervo, é uma memória muito rica, não só para a história da Defensoria, mas a gente percebe que é uma história que se entrelaça
com a história de Roraima. Uhum. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, confere lá, já tem mais de 1000 vídeos publicados, 1000 entrevistas com muita informação legal para você. E o horário do jornal da Rádio Monte Roraima é às sextas-feiras, né? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. É só sintonizar e ficar sempre aí bem informado. Certo. E de que forma que você acha que a rádio tem contribuído para aproximar a população dos serviços e das ações da Defensoria? Levando informação, explicando, né? Tem muitos termos jurídicos que muita gente não sabe o que é, né? O senhorzinho que mora lá em Alto Alegre, na comunidade do Raimundão, né? Vamos supor. Tem termos que ele não sabe. Então, a gente vem com essa abordagem mais simplificada, explicando o que é, né? Quando fala, a carreta dos direitos está chegando com tal serviço, tal serviço, tal serviço. Aí vem a nossa missão. Tal serviço é isso, isso e isso. Agora, isso aqui é isso. Então, assim, se uma pessoa escuta o que é uma curatela, nem vai imaginar que, de repente, aquilo pode servir para ele, entendeu? Então, isso que é o fantástico do jornalismo, né? Poder aproximar a população, de fato, que é o mais importante, do que os serviços que a Defensoria faz. E a Web Rádio também tem esse papel importante na educação em direitos, né? Como que vocês trabalham isso nos programas? A gente sempre pontua, geralmente por mês, né? O que aquele mês está abordando? Como é que a gente pode trazer ali uma série, uma entrevista, né? Aí eu destaco o trabalho fantástico da Amanda, né? Que é a nossa produtora, que sempre está atenta, sempre está de olho no que é pauta. E isso sempre em parceria com a comunicação, né, da Defensoria, que sempre também está em alerta, sempre está em contato com os defensores. Então, o que é em destaque ali naquele mês? O que as pessoas estão falando? Quais são os assuntos em alta, né? E como é que a gente pode trazer de uma forma mais leve que possa chegar até o ouvinte? Então, a gente tem as nossas reuniões de pauta, né? Que são as reuniões que todo mundo se junta, a gente conversa, a gente pontua, cada um dá a sua ideia, e dali sai o que a gente chama, né? De espelho. Na linguagem, né, jornalística, a gente chama de espelho, que é o que vai, no futuro, ali, alguns dias depois, se tornar o jornal. Então, é um trabalho ali em conjunto mesmo, né? Todo mundo junto ali, ajudando todo mundo. Você falou em linguagem jornalística, né? Como que foi adaptar a linguagem institucional, né, da Defensoria para o formato leve e acessível do jornalismo no rádio? É um trabalho de formiguinha, né? De pouquinho em pouquinho, e é sempre uma construção, né? Porque o que acontece? Cada profissional que chegou aqui tem a experiência. Um tem uma experiência maior nas redes sociais, o outro em assessoria, o outro já tem mais experiência em TV, né? Então, a gente juntou todo mundo, toda essa turma, e cada um contribuiu de alguma forma, né? E eu acredito, Gi, que está sendo um trabalho que ainda está sendo construído, né? A gente está com essa missão de deixar a linguagem um pouquinho mais leve, atraente, né? Aconchegante para os ouvintes, né? E para os também, né, internautas que nos acompanham, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, agora com imagens. Outra vez, né? Porque quem nos acompanha aí mais tempo, que já é inscrito no canal da Defensoria, sabe que nós já tínhamos imagens, né? Passamos um período aí sem imagens, só o áudio. E agora tudo tem um porquê, tudo tem um motivo nessa vida. E agora, depois desse período, a gente volta aí com mais qualidade, com uma resolução, mais agilidade. Tudo isso realmente para trazer para você que nos acompanha mais qualidade na informação. Então, se você de repente não está nos vendo pelo YouTube, está nos
tá nos escutando pelo Deezer ou Spotify, você pode também ir lá no YouTube e nos ver. Isso é fantástico, né? Então, por isso que eu te falo que é uma construção. Todos nós estamos aprendendo. E você acredita que a rádio ajudou a dar mais visibilidade aos assistidos, aos servidores? Sim, muito, muito, muito. É muito legal lembrar, assim, no decorrer desse tempo, de histórias de pessoas que com suas histórias acabaram motivando outras pessoas, né? Eu lembro muito bem de um caso que ganhou espaço nas mídias, que foi a situação de um senhorzinho, né? Que ele tinha o direito de receber o benefício, mas por conta dele já ser muito idoso, quem estava com essa responsabilidade de sacar o dinheiro dele era uma das filhas. Mas essa filha não morava em Boa Vista. Nossa. E ele não tinha condições de levantar da cama. Então, o que a defensoria fez? A defensoria foi até ele, até a casa dele, né? Então, fez todo o procedimento lá. E pouco tempo depois, ele passou a ter direito a receber, a mulher dele, né? Passou a ter direito a receber esse dinheiro. Então, imagina o salto na qualidade de vida dessa pessoa, né? Desse homem e da mulher dele. Então, isso é uma história que ganhou imagem, foi pro YouTube, foi pro site. E quantas outras pessoas passaram a ter conhecimento que isso era possível, né? Então, realmente é gigantesco, é lindo, é maravilhoso o que a gente faz aqui. Claro que não é um trabalho um pouquinho difícil, né? Nenhum trabalho é perfeito, né? A gente sabe que a gente tá ali construindo realmente e que os frutos estão chegando. Ano passado, a assessoria, a comunicação em geral, que eu sempre costumo dizer que a Web Rádio ela faz parte da assessoria, né? De comunicação. Então, a comunicação em si ficou em terceiro lugar em um dos prêmios aí nacionais de comunicação do Poder Judiciário. Esse ano estamos novamente concorrendo, né? Então, assim, é muito gratificante ver tudo isso, porque por mais que lá esteja o nome de A, de B e de C, a gente sabe que todo mundo tá envolvido. Se for colocar o nome de todo mundo, meu Deus do céu, vai faltar espaço. Então, mesmo assim, o nome, né, o meu nome, o seu nome não estando lá de repente, mas a gente sabe que a gente contribuiu. Então, assim, é muito bom, é muito legal. E também você que está acompanhando a gente no YouTube, entra lá no nosso Instagram, @defensoriarr. Todas essas histórias que a Alana contou e muitas outras também tem lá. Tem vídeo, tem imagem, tem as histórias resumidas e os links para você acompanhar. Lana, quais os desafios enfrentados para manter a rádio ativa e relevante no contexto digital e institucional? São muitos. Porque o que acontece? A tecnologia, minha amiga... ela evolui rápido, no jeito, assim, a gente dormiu, quando a gente dormiu, uau, estamos abafando com essa novidade. Quando a gente acorda, quando a gente acorda, já tem lá um monte de novidade, né? Então, assim, o desafio é sempre estar atualizada, né? A equipe toda atualizada. Não é à toa que a gente sempre se reúne, sempre quando aparece alguma capacitação, vai. Aí quando o outro não pode, o outro vai, né? Compartilha conhecimento. Eu acho isso muito válido, acho isso muito legal na nossa equipe, realmente. Recentemente, a gente teve uma oficina, né, com o nosso coordenador de audiovisual, Ítalo Aquino, que juntou todo mundo. Vamos aprender aqui, pelo menos, como liga, como desliga. Né? Então, essa troca de conhecimento e essa evolução constante é interessante, ajuda o nosso trabalho, agiliza muito, mas eu acredito que a gente está sabendo usar com muita consciência, né?
Estamos aprendendo também, evoluindo pouco a pouco em equipe, mas eu acredito que a tecnologia está aí para nos ajudar. A gente só tem que saber usar ela com consciência. E a gente pode destacar, então, para os ouvintes, quais os programas, né, que a gente tem na nossa grade. Nossa, Gislaine, tu vai ter que me ajudar. Ajuda. Porque são muitos, gente. O primeiro é o Entrevistas DPE, né? O que principal. tem mais vídeos feitos desde o início. Isso, o Entrevistas DPE, ele vem justamente para trazer isso que eu te falei, que são os programas, que traz os especialistas. Isso, que traz os assuntos que estão em alta na sociedade, não só no estado de Roraima, mas no mundo inteiro. Sim. Se alguma coisa aconteceu no mundo que pode afetar o estado de Roraima, lá vai a gente, né? Que especialista pode abordar esse assunto? E a gente traz esse especialista, né? Às vezes não é muito fácil, mas aí a gente tenta, insiste, até que a gente consegue, né? Então, você pode ver aí análises sobre a crise na Venezuela, entre tantos outros assuntos, crise econômica, no Entrevistas DPE. Assuntos de saúde. Importantíssimo. Depois disso, a gente passou agora no início do ano de 2025 por uma reformulação da grade de programação, né? E surgiram vários outros programas que foram acolhidos, né? Tem o Cultura na Mesa, que foi um processo muito gostoso de elaborar. É um assunto leve e gostoso, Sim, né? apresentado pela Beatriz Priu. O que acontece? Cultura é um assunto que me enche os olhos, né? Eu apresentei um programa de cultura por 4 anos na TV Assembleia, da Assembleia Legislativa. Então, assim, é um assunto muito legal. E quando surgiu a demanda do Celton, né, que é nosso assessor, ele, eu quero um programa de cultura. Aí a Beatriz, né, já falou, eu quero apresentar. Pronto. É a cara dela. Aí a gente pegou, sentou, vamos lá. E foi um processo muito gostoso de fazer, porque a gente sentou e realmente... E agora, como é que vai ser a logo, né? Vamos desenhar. Aí ela fez um desenho ali no papel. Aí eu fui, tirei foto e mandei pro Ítalo. Ítalo, tu consegue fazer alguma coisa? Ele olhou. Peraí. Aí demora um pouco. Ele, com toda a sua agilidade e conhecimento, que ele é formado em design gráfico, né? Pegou e montou em cima de um esboço, né? Que surgiu ali de uma conversa, toda a identidade visual desse podcast que tá um sucesso, trazendo nomes, né, da cultura roraimense, e eu acho isso muito válido, porque todo espaço direcionado para a cultura é muito importante, porque é uma das coisas que a gente mais escuta, né, que a cultura não tem espaço. Né? Então, por isso que... Incentivar os artistas. Isso. Por isso que é um dos podcasts que a gente sabe, assim, que a gente percebe nos entrevistados o gosto, a alegria de estar aqui. Então, é muito bacana, realmente, nessa reformulação, ter esse podcast. Fora ele, também tem o Fatos Criminais, que é em formato de reportagem, né? É um podcast... Tiago Cortes. Tiago Cortes. E a gente vê todo o empenho dele também, a dedicação de trazer uma reportagem. É a senhora reportagem. Bem detalhada. Bem detalhada, com autoridades falando sobre o tema que ele se propõe. Então, é um podcast que já tirou choro de muita gente, né? Que é realmente maravilhoso. Temos muitos outros. Temos o Vozes da Humanidade, do Felipe Medeiros, que recentemente, inclusive, foi comandado pela defensora, né? A doutora Giane Chaldi, que esteve presente falando aqui sobre o Dia do Refugiado, né? Excepcionalmente, nesta edição especial, ela apresentou, ela conduziu, estiveram aqui representantes da Acnu, né? Enfim, tem muitos outros. Conversas inclusivas, né? Nossa, Conversas Inclusivas, ele veio realmente de uma demanda assim que a gente percebeu. A nossa apresentadora, a Adriana Carla, né?
a Adriana Carla, ela é mãe atípica, né? E ela fala do assunto com muita autoridade, né? Com muito conhecimento, né? Então, foi um dia também, né? Volto a mencionar o Ítalo. O Ítalo chegou e falou assim, vocês já perceberam que a Adriana, toda vez que o assunto é sobre autismo, as entrevistas fluem? Por que a gente não faz um... E a gente estava nesse formato de reformulação, né? De fazer novos programas e tal. Aí eu olhei pra ele, imagina, todo mundo que tava olhou pra ele. Porque assim, quem convive sabe que ele é ali calado na dele, mas só Deus sabe o que passa naquela mente, né? Porque quando ele fala, é alguma coisa boa que tá vindo aí. Sim. Aí todo mundo olhou pra ele, menino, não é que é verdade? Vamos montar um podcast pra Adriana Carla, né? Sobre autistas, né? E foi quando surgiu Conversas Inclusivas. E tá aí, trazendo muitas histórias, muitas orientações, orientação em direito, em saúde, no dia a dia, relatos de sucesso. Outro dia, ela trouxe a história de um professor universitário que só foi descobrir que era autista adulto, né? E que história fantástica, porque ele contou lá que ele era, nas outras disciplinas, ele é muito mal. Ele ia bem nas disciplinas de arte. Aí ele se sentia assim, né, excluído e não entendia aquilo. Até que ele foi entender. E hoje ele é professor universitário de artes, olha só, né? Então, assim, conhecer essas histórias, ter um espaço para compartilhar, eu tenho certeza que tem acolhido muitas mães, pessoas da família, né? Muito legal. É também um dos nossos xodóis. E tem também a Conexão Médica, né? Sim, Conexão Médica é um projeto em parceria com o CRM, Conselho Regional de Medicina, apresentado pelo Dr. Patrick Araújo. E o que acontece? Ele chegou com todo o gás, né? Fechamos a parceria, é produzido pela assessoria do CRM, pela Camila, um abraço para Camila. E o doutor Patrick apresenta, trazendo essas demandas do CRM. Então, a gente percebe, diante disso, dessa parceria, que esse espaço, né, esse espaço tão bonito, acolhedor, que a equipe ID7 montou, né, não é só para a defensoria, não é só para os assistidos, é para a população em geral, Sim. né? Então, é muito interessante ver. Esses dias, a equipe do CRM trouxe o presidente do Conselho Federal de Medicina. Isso. Né? Então, é muito legal. É muito interessante a gente ver a dimensão que tudo isso está tomando, né? E a nossa intenção é aumentar mais ainda, trazer mais informação de áreas específicas para vocês. Então já se inscreve aí já assina aí as notificações. Aperta o sininho. Aperta o sininho, porque a qualquer hora estaremos entrando ao vivo, com certeza com um assunto de interesse público. E também tem o da Antônia, História Contada por Nós, né? A História Contada por Nós. A História Contada por Nós, ela vem para falar sobre a igualdade racial, né? E também é uma parceria também, igual do CRM, né? Já era um projeto que existia antes aqui da Web Rádio Defensoria. E são 3 apresentadoras, elas se revezam, né? No momento, quem está mais atuante é a professora Antônia Pedrosa, né? Mas também tem a Rafa e também, enfim, são pessoas maravilhosas, né? Que estão ali presentes, trazendo também muitas histórias, assuntos importantíssimos.
assuntos assim que se a gente para escutar, a gente fala realmente, né? Contado porque sente na pele, né? Exatamente, exatamente. É um programa também muito bonito e a gente vê a dedicação das apresentadoras em trazer, né? Em estar aqui toda semana com um assunto relevante. Então, também vale muito a pena. E, Lana, olhando para o futuro, quais os sonhos ou planos para a Rádio Web Defensoria? Bom, falando como editora de jornalismo aqui da rádio, eu acredito que o futuro é só ampliar, né? As nossas metas é ampliar, conseguir que o nosso canal no YouTube chegue a mais pessoas, as pessoas... Compartilha aí, viu? Com todo mundo. Chegue a mais pessoas, as pessoas realmente se inscrevam, compartilhem, coloque para escutar enquanto tá lavando uma louça, quando tá dirigindo, né? Porque a gente sabe que o conteúdo que a gente traz é de valor. Entendeu? A gente sabe que todo conhecimento é válido. Né? Todo conhecimento é válido. E a gente sabe que a gente apresentando, a gente aprende tanto, né, Gislaine? Cada dia um assunto diferente. Todo dia a gente aprendendo alguma coisa nova. Então, é ampliar, fazer realmente que as pessoas conheçam, né, a Web Rádio Defensoria, saibam que tá lá o conteúdo, que é só chegar, só acessar, só escutar, né? E que tenhamos muitas outras transmissões, porque a gente sabe também que tem esse processo de transmissão. Agora, no primeiro semestre, a gente já fez 2 transmissões, grandes transmissões. No Mutirão da Inclusão e na Ação Solidária. Exatamente. Então, assim, foi uma ideia que surgiu aqui. Aí lá vai a gente ver como é que a gente vai montar o equipamento, onde é que a gente vai encaixar, né? Aí foi a primeira experiência. A experiência, ok, foi um sucesso. Inclusive, tá disponível, você pode acessar. Tem ali uma playlist, né? Sobre as lives que foram feitas nesse dia. Aí, quando o desafio é concluído, aí vem uma fase, né, acima. E foi quando surgiu a solicitação para a transmissão do Defensoria Solidária, que é um grande evento que marca o aniversário da Defensoria, que esse ano está comemorando o ano inteiro. Porque 25 anos. Porque são 25 anos, Jubileu, né? de prata. Então, ainda vem muita coisa aí. Vem corrida, vem concurso de redação. E tudo isso a equipe da rádio. E concurso de jornalismo também, ó. O pessoal do jornalismo fica atento, ainda tá abertas as inscrições. É verdade, é verdade. Então, assim, tem, se eu não me engano, tem a categoria que é... Mais casamento. Tem casamento. Então, assim, são muitas coisas acontecendo, muitas coisas muita atividade da Defensoria que atende a população, que a rádio tá lá. A rádio tá mostrando, a rádio tá levando, né, a informação. Então, é muito bacana. E você que está assistindo a gente, se tiver alguma sugestão de algum tema que vocês queiram ver que a gente entreviste algum especialista, pode mandar mensagem lá no Instagram, @DefensoriaRR, pode colocar aí nos comentários também, que a gente vai tentar fazer o que vocês querem ver. Perfeito! Lana, eu queria te agradecer por essa entrevista, né? Agora que a gente está voltando com as imagens, né? Pessoal, se inscreve, compartilha nos seus grupos, que sempre vai ter alguém que vai precisar saber daquela informação que a gente está divulgando. A gente fica atento aí, que agora a gente aparece a qualquer momento ao vivo com um assunto muito especial para vocês.